Olá galera, eu sou Ayrton Lima, professor do AL Concursos, preparatório para ingressar no Colégio Militar de Belém. E a última missão que nós passamos para os nossos alunos foi para eles realizarem uma atividade avaliativa contendo 10 questões. Nessa atividade avaliativa, todas as questões que nós passamos para eles foram de questões que caíram em provas anteriores de vários colégios militares pelo Brasil, ok? A nossa primeira questão da nossa atividade avaliativa, ela caiu no concurso do Colégio Militar de Salvador, no ano de 2013, e lá na prova do concurso era a questão de número 1, ok? Vamos lá o que diz a primeira questão. A figura abaixo ilustra o painel de um contador colocado no final do processo de produções de uma indústria e que fornece a quantidade de peças produzidas até o momento. Então aqui eu coloquei esse painel e aqui ele vai dizer quantas peças foram produzidas até o final do mês, até o que tem de registro até o momento, né? O primeiro relógio da esquerda para a direita, aqui nessa posição, aqui vai estar a minha direita, né? Mas eu virar de costa para vocês, isso aqui seria a minha esquerda, isso aqui seria a minha direita, ok? O primeiro relógio ele representa a dezenas de milhar, aqui vai ser a unidade de milhar, centena simples, dezena simples e unidade simples. Ele diz que esse relógio, os ponteiros giram no sentido crescente, ou seja, se ele gira em ordem crescente, ele sempre vai girar do número menor para o número maior. E se vocês perceberem, ele não tem uma ordem muito lógica aí, né? Mas ele gira em ordem crescente. Então, se ele gira em ordem crescente, eu vou tentar usar a mesma ideia do relógio. Toda vez que a gente vai ver a hora num relógio analógico, quando os ponteiros estão entre dois números, o ponteiro das horas está entre dois números, a hora quer dizer sempre o número menor que está naquele relógio. Mas não ficou claro, professor, como assim? Vamos imaginar que no relógio o ponteiro das horas está entre o número 6 e o número 7. Ele já passou do 6 e não chegou no 7. Em horas eu quero dizer que é exatamente 6 horas. E aí em minutos vai ser os minutos 10, 15, 20, mas a gente está analisando a hora. Então, toda vez que o ponteiro das horas está entre dois algarismos, isso quer dizer o quê? Que a hora representa sempre o algarismo menor entre os dois números que o ponteiro está. Então, a mesma ideia a gente vai usar aqui. Esse ponteiro aqui ele está entre o algarismo 2 e o 3. Então, a produção aqui representa o número 2. Porque ele anda em ordem crescente. Esse outro ponteiro está entre o 4 e o 5. Então, aqui representa 4. Este outro ponteiro está entre o 8 e o 9. Então, aqui representa 8. Este outro ponteiro está entre o 5 e o 6. Lembra que ele sempre anda em ordem crescente. Então, ordem crescente, ele estaria andando nesse sentido. Esse estaria nesse. Esse estaria nesse. E esse estaria nesse sentido. Esse outro, nesse sentido. Aqui ele está número 5, já que ele está entre o 5 e o 6, o algarismo 5. Aqui é o único relógio que a seta ela está bem na direção de um número, está na direção do número 4. Então, a produção desta empresa, dessa loja, dessa fábrica, é exatamente 24.854. Olhando nas alternativas, essa quantidade a gente encontra na letra C. Bastava verificar a quantidade de produção desta loja e verificar qual alternativa que iria ser correspondente ao número daqui dos relógios, ok? Questão de número 2. A questão de número 2 da nossa atividade avaliativa, ela caiu em 2016 no Colégio Militar de Santa Maria e no concurso ela era a questão de número 6, ok? Na questão de número 6 ela fala o seguinte: no vôlei, o confronto pela medalha de ouro na Olimpíada de 2016 foi entre Brasil e Itália, sendo que o Brasil venceu seus adversários ganhando a medalha de ouro. Aí ele diz lá no contexto que quando a delegação da Itália
voltar para o seu local de origem, ele vai percorrer um determinado percurso. E o percurso que ela vai percorrer, que eu coloquei a distância percorrida, é essa distância aqui. Tanto que diz que essa distância está em quilômetros, né? É a quantidade de quilômetros que eles vão percorrer para chegar até a Itália. Mas o que ele diz nessa questão? Ele quer saber, este número representa quanto escrito por extenso? Aí a ideia nada mais era do que trabalhar as ordens e as classes. Eu tenho que lembrar que a primeira ordem é das unidades simples, a segunda ordem, unidade de milhar. Tendo como base esse conhecimento, eu vou saber que este número é 9.069. Então, escrevendo por extenso, eu tenho 9.069. Procurando nas alternativas 9.069, a resposta é a letra E. Essas duas questões eram a ideia de ordens e classes, era o conhecimento que a pessoa tinha que ter. Espero que tenha entendido. Agora nós iremos para a terceira questão, ok? Vamos lá para a nossa terceira questão da nossa atividade, ok? A terceira questão da nossa atividade caiu no ano de 2016 na prova do Colégio Militar de Santa Maria, e na prova ela era a questão de número 15, ok? Mas o que diz nessa terceira questão do nosso material? Diz assim: a Vila Olímpica, na Barra da Tijuca, foi o local onde os atletas olímpicos, treinadores e comissões técnicas ficaram hospedados durante a disputa dos Jogos. Ao todo foram mais de 31 prédios, todos com unidades adaptadas para pessoas com deficiências. Ou seja, essa parte inicial, só enrolação, como eu sempre brinco com vocês. Muitas das vezes tem muito texto para enrolar mesmo. Ao término das Olimpíadas, os apartamentos que são de 2, 3 e 4 dormitórios serão comercializados, ou seja, vendidos pelo valor de R$10.000 o metro quadrado. Aí eu coloquei aqui, olha, primeira informação, valor do metro quadrado, R$10.000. Isso quer dizer que 1 metro quadrado, R$10.000. 2 metros quadrados, 10.000 mais 10.000. 3 metros quadrados, 10.000 mais 10.000 mais 10.000 e assim sucessivamente. Aí vamos lá. Os apartamentos de 2 dormitórios possuem área de 77 metros quadrados. Assinale a alternativa que indica a quantidade de classes e de ordens do número que representa o valor de uma compra de um imóvel de 2 quartos. Olha o que diz lá no texto. Ele diz que um apartamento, um dormitório de 2 quartos, tem um total de 77 metros quadrados. Então, nós temos que descobrir quanto seria vendido, ou quanto foi vendido, os apartamentos de 2 dormitórios que tinha 77 metros quadrados. Porque depois que eu descobrir esse resultado, eu vou verificar esse número. São quantas ordens e quantas classes. Eu só vou saber quantas ordens e quantas classes tem esse número se eu souber o valor da venda. O que nós descobrimos? Que 1 metro quadrado é R$10.000. 2 metros quadrados, 20.000, ou 10 mais 10, ou 2 vezes 10. Se eu for fazendo isso 2, 3, 4, vai demorar muito. Mas o que eu posso observar, basta eu pegar a quantidade de metros quadrados, que é 77, e multiplicar por 10. Por que por 10? Porque é o valor de 1 metro. 77 vezes 10 a gente não precisa. A gente pode fazer 77 vezes 1 ou 1 vezes 77, que vai dar 770 mil. Só que 770 mil, nós não usamos todos os números que são usados nesse número. Para eu saber quantas ordens e quantas classes, eu vou representar numericamente com todos os zeros que fazem parte de 77 mil. 770. Agora sim, unidade simples, milhar. 770 mil. Quando a gente fala em classes, as classes elas são formadas por até 3 algarismos. A cada 3 algarismos eu tenho uma classe.
Então, aqui, 3 algarismos, uma classe. Mais 3 algarismos, mais uma classe. Então, 2 classes. Além das classes, ele pergunta, mas quantas ordens tem esse número? Gente, as ordens é a quantidade de algarismos que tem esse número, é a quantidade de ordens, porque as ordens a gente conta da esquerda para a direita, ou de trás para frente, ó. Uma, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Então, quero dizer que aqui esse número tem 6 ordens. 6 ordens. Eu posso dizer que um dormitório é um apartamento com 2 dormitórios, né? Como eles dizem lá, seria com 2 quartos. A venda dele vai ser comercializada por 770 mil, mas 770 mil são 2 classes e 6 ordens. Olhando para as alternativas, lá na letra A, eu tenho essa resposta. Então, na terceira questão da nossa atividade, seria a letra A, ok? Agora vamos para a quarta questão do nosso material. Só para fazer um comparativo. A nossa quarta questão da nossa atividade avaliativa, ela também caiu na prova do Colégio Militar de Santa Maria, no concurso de 2016, e lá no concurso ela era a questão de número 19. O que diz essa quarta questão? Vamos lá. A primeira edição dos Jogos Olímpicos, sediados na América do Sul, no Rio de Janeiro em 2016, sabe-se que a área do estado do Rio de Janeiro em quilômetros quadrados, olha, nessa questão ele está dizendo qual é o tamanho do estado do Rio de Janeiro em quilômetros quadrados. Para ele representar quantos quilômetros quadrados tem o estado do Rio de Janeiro, ele vai dizendo assim, olha, é de 4 dezenas de milhar, 3 unidades de milhares, 6 centenas, 9 dezenas e 6 unidades. Então, o que eu resolvi fazer? As classes, elas são formadas, cada classe tem 3 algarismos. Primeira classe, unidade simples. A unidade simples ela é formada por unidade simples, dezena simples, centena simples. Segunda classe é a unidade de milhar. Eu tenho a unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Todas as classes elas são compostas por unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. A primeira classe, unidade simples, dezena simples, centena simples. Segunda classe, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Terceira classe, unidade de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão e assim sucessivamente. Então, de acordo com o algarismo que está sendo falado aí, nós iremos completar aqui. Ele diz que teve o tamanho do estado do Rio de Janeiro, ele é exatamente 4 dezenas de milhares. Dezenas de milhares está bem aqui. Então, o algarismo que ocupa a dezena de milhar é o algarismo 4. Ele diz que também é composto por 3 unidades de milhares. Na unidade de milhar, eu vou colocar o algarismo 3. Continuando. 6 centenas. 6 centenas, tá aqui, são as centenas simples. 6 centenas. 9 dezenas, tá aqui. Dezena simples ou apenas dezena. 9 dezenas. E, por último, 6 unidades. Que posso chamar também de unidade simples. Com isso, eu consigo descobrir que esse é o tamanho em quilômetros quadrados do estado do Rio de Janeiro. 43.696 quilômetros quadrados. E quando eu vou olhar nas alternativas, esse número ele aparece na letra E. Espero que tenha entendido. Ficou dúvida? Só colocar lá nos comentários, ok? Vamos lá para a nossa sexta questão da nossa atividade avaliativa. A nossa sexta questão, gente, ela caiu no concurso do Colégio Militar de Brasília no ano de 2017 e nesse concurso ela era a terceira questão do banco de questões.
Vamos ver o que dizia, né, nessa questão. A mais famosa arma da Mulher Maravilha é o laço da verdade, que obriga quem for laçado a contar a verdade. Ao laçar um inimigo com esse laço, a Mulher Maravilha pergunta por código secreto. Obriga a falar a verdade. O inimigo responde que o código é o produto dos 5 algarismos de um número. Esse número fiquei imaginando, né? Esse laço da verdade sendo laçado em alguém que só vive contando mentira, né? Já fiquei imaginando que a pessoa estaria lá desesperada. Mas bora voltar para a questão. Nessa questão diz que esse código secreto ele tem 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E durante a questão é dado 5 informações. Cada uma dessas informações é para a gente descobrir um desses algarismos do código, ok? E aí a gente vai ler cada informação e a gente vai tentar descobrir essas informações passo a passo. Bora lá. Diz assim. O algarismo da primeira ordem, aí eu coloquei aqui o algarismo da primeira ordem. Gente, quando nós falamos em ordem, as ordens são contadas de trás para frente. Então, a primeira ordem é o número que está localizado bem aqui. Gente, o número que eu encontrar aqui, eu vou repetir aqui, aqui, aqui e aqui. Que o que nós vamos fazer é a construção. Sempre que eu encontro em uma dos itens, eu vou repetir nos outros, que no final nós vamos ter a construção desse algarismo, desse número, desculpa, com 5 algarismos. O algarismo da primeira ordem, que é esse daqui, é o maior número natural de um algarismo. Gente, os nossos algarismos são de 0 a 9. E o maior número de 0 a 9 com um único algarismo é o número 9. Então eu posso concluir que o número da primeira ordem é o 9. É o maior algarismo natural, é o maior número natural com um único algarismo. 9, 9, 9, 9, 9. No item 2 ele diz assim, a unidade de milhar. Caracas, o que é unidade de milhar? Unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar. Unidade de milhar é esse aqui que nós vamos encontrar. Quando nós encontrarmos a unidade de milhar, nós vamos também colocar em todos os itens. A unidade de milhar, ele está dizendo que a unidade de milhar, segundo as informações, é 1/3 do número da primeira ordem. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos substituir primeira ordem. Primeira ordem nós já descobrimos, que era o 9. É 1/3 da primeira ordem. 1/3 de 9. Multiplicação de fração. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E aqui, 1 vezes 9 é 9. Dividido por 3. 9 dividido para 3 é igual a 3. Então, eu descobri que a unidade de milhar é ocupada pelo número 3, pelo algarismo 3. Aqui vem o 3, 3. Sempre em todos os casos, na unidade de milhar, nós vamos substituir pelo algarismo. Não é nem substituir, nós iremos colocar, que a gente não tinha nada ainda aí, é colocar o algarismo 3, né? Terceira dica. Esse laço da verdade está dando um trabalhinho, né? Ele poderia ser, olha, tal, gente, mas não. Quis prejudicar um pouco a nossa vida, mas a gente vai conseguir. O algarismo da segunda ordem. Quem é a segunda ordem aqui? Primeira, segunda. Quando a gente fala de ordem, a gente conta de trás para frente. Primeira, segunda ordem. Bem aqui. O algarismo da segunda ordem é igual à diferença, ou seja, a subtração, da unidade simples. Quem é a unidade simples? É o 9 que a gente tem ali. Da unidade simples menos a quarta ordem. Quem é a quarta ordem? Primeira, segunda, terceira, quarta. A quarta ordem
é o número 3, ou o algarismo 3. Opa! 9 menos 3 é 6. Então, eu descubro que a segunda ordem é igual a 6. Então, eu vou colocar o 6 na segunda ordem, bem aqui, ó. Lembrando que, para a gente não se perder, o 6 ele ocupa em todos os lugares. 6, 6, 6, 6. Vamos para a quarta dica que este doido deu. A quarta dica diz assim, a dezena de milhar. Quem é a dezena de milhar? Unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar. Vamos atentar para cá. A dezena de milhar lhe diz a seguinte dica. Ela é igual a 1/4 de. 1/4 de alguma coisa. Mas 1/4 de quem? Da primeira ordem. Quem é a primeira ordem? O número 9. Então, onde está escrito primeira ordem, eu vou colocar o número 9. Mais a quarta ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Mais a quarta ordem, que é igual a 3, né? Primeira ordem mais a quarta ordem. Vou fazer essa soma e depois tirar 1/4 dessa soma. 1/4 de 9 mais 3 é 12. Eu falo 12 e coloco outro número, ficando doido. Lá vai, multiplicação de fração. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 12 é 12. Dividido por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Mas onde é que vai mesmo ocupar esse número? Na dezena de milhar. Eu até identifiquei aqui. Eu vou colocar ali na dezena de milhar o algarismo 3. Para a gente não esquecer, em todos os nossos casos, a gente vai, em todas as nossas pistas, acrescentando o número 3. Ufa, estamos chegando lá para desvendar esse segredo, esse código secreto. Só falta a gente encontrar centena simples. Unidade, dezena, centena simples. Lá ele diz que a centena simples é a metade. O que é a metade representando em fração? 1/2. Eu vou descobrir quanto é esse número. O número que eu encontrar, eu vou querer só a metade dele, que a metade é dividir por 2, por isso eu coloquei meio. Ele é a metade de quem? A metade da primeira ordem. Quem é a primeira ordem? O 9. No lugar da primeira ordem, a gente coloca o algarismo 9. É a metade da primeira ordem somado com a quinta ordem. Onde está a quinta ordem, eu vou verificar qual é o algarismo da quinta ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3. Então, verificar o resultado da centena simples vai ser a metade deste resultado. Então, eu vou fazer meio de 12. Ou seja, a metade de 12. A metade de 12 é 6. Então, na centena simples, o algarismo 6. Gente, nós descobrimos que os algarismos que compõem, o número que compõe essa primeira parte do código, que são 5 algarismos, 33.699. A gente vai nas alternativas, dá logo vontade de marcar. A gente encontra esse número, 33.669, em uma das alternativas, na alternativa E. Aí tu, pera, vou lá, marquei, pá! Sai o gabarito oficial, não era essa a resposta. Mas onde foi que eu errei? Errou em não ler novamente a questão. Olha um monte de cálculos, um monte de informações que foram passadas para a gente. Claro que a gente não vai lembrar muito bem o que estava se perguntando. Volte para a questão, leia novamente e pergunte. Será que ele queria saber qual era esse número de 5 algarismos? Se fosse, seria isso. Mas olha o que ele diz. Assim sabemos que o inimigo falou a verdade sobre os algarismos que compõem o número e calculando corretamente o produto desses algarismos. Ei,
Ele disse que o código era o produto desses valores. Mas o que é produto? Produto nada mais é do que o resultado de uma multiplicação. Então, eu ia ter que pegar esses algarismos aqui e fazer o produto deles. Aí eu ia pegar 3 vezes 3, o resultado vezes 6, o resultado vezes 6 e o resultado vezes 9. Com isso, eu tenho como resposta, nessa multiplicação, 2.916. Se vocês, claro, isso aqui eu não fiz a multiplicação, mas quando vocês forem fazer o produto, ou seja, a multiplicação desses 5 algarismos, 3 vezes 3, o resultado vezes 6, o resultado de novo vezes 6, o resultado vezes 9, vocês vão encontrar 2.916. O laço fez ele informar este código aqui. E esse código era a letra C. Essa era a resposta esperada nessa questão. Espero que tenham conseguido entender. Se ficou alguma dúvida durante o processo de resolução, põe lá nos comentários, ok? Pede lá que eu vou tentar orientar. Vamos lá para a nossa questão de número 7. A questão de número 7 da nossa atividade avaliativa, ela caiu no concurso de 2018 do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Nesse concurso, ela era a questão de número 5 do banco de questões, tá? Ela diz assim: observe na figura abaixo a quantidade de mesas e o número máximo de lugares disponíveis em cada configuração. Sendo que no desenho, gente, ele deu apenas 3 configurações. Ele colocou, se nós tivermos apenas uma mesa, eu consigo ter 4 lugares, 4 cadeiras. Se eu colocar 2 mesas, eu consigo ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras. Se eu juntar 3 mesas, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. O que eu resolvi fazer? Montar 4 cadeiras, 4 mesas, 5 mesas e verificar a ideia dessa configuração. A gente tentar perceber alguma lógica, alguma coisa que está acontecendo aí. Olha o que eu quero que vocês percebam. Quando eu tenho uma mesa, a gente sabe que quando a gente está numa mesa, a gente coloca uma cadeira em cada ponta, né? E dá o total. Só que toda vez que a gente une uma mesa com outra, a gente perde esse momento de união. Sempre algumas cadeiras não podem ser colocadas, que a gente usa só as extremidades, né? Aí, ó, 2 mesas. 2 de um lado, 2 do outro e as pontas. 3 mesas. 3 de um lado, 3 do outro e as pontas. 4 mesas. 4 de um lado, 4 do outro e as pontas. 5 mesas. 5 de um lado, 5 do outro e as pontas. Só que ele diz que ele quer saber e na configuração de 75 mesas. Gente, imagine no dia da prova vocês fazerem a configuração com 75 mesas. Ah, não pode fazer isso na hora do desespero, não entendeu, não conseguiu outra coisa? Faz, né? Melhor fazer do que perder a questão. Ah, eu sei que eu tenho que colocar 75 mesas, quantas pessoas eu vou convidar? Bora lá. Mas o que eu queria que vocês observassem bora só aqui colocar essa informação, total. 75 mesas. Gente, se eu tenho 4 mesas, eu faço, voltando para cá, 4 de um lado, 4 do outro e os 2 da ponta. 5 mesas, 5 de um lado, 5 do outro e 2 da ponta. Será que se eu pegar a quantidade de mesas, multiplicar por 2, eu tenho a quantidade de cadeiras de um lado e do outro? 4 vezes 4, 8. Se eu tenho 5 mesas, se eu pegar a quantidade de mesas e multiplicar por 2, eu tenho a quantidade de cadeiras de um lado e do outro. Depois só faz somar o da ponta. 3 mesas. Pega a quantidade de mesas, multiplica por 3. Se eu tenho 3 mesas, eu vou multiplicar a quantidade de mesas por 2 e eu vou ter a quantidade de cadeiras de uma ponta e outra. Já que eu tenho 75 mesas,
Então, eu vou ter 75 cadeiras de um lado, 75 cadeiras do outro. Então, eu posso pegar aqui 75 vezes 2. 75 vezes 2 é 150. O que eu encontrei? A quantidade de cadeiras de um lado e a quantidade de cadeiras do outro. Basta somar as da ponta. E na ponta sempre são duas, mais duas cadeiras. Então, eu vou ter 152 lugares. Mas aí a gente vai lá para as alternativas. Nas alternativas, não aparece esse número. Onde nós erramos? O que vocês erraram foi de não olhar o que se pedia na questão. Ele diz, então a soma dos algarismos do número máximo de lugares. Ele quer pegar, a gente tinha que descobrir o total de lugares e somar esses algarismos. Então nós iremos pegar 1 mais 5 mais 2. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. A soma dos algarismos do total de lugares dá 8. E o número 8, ele é exatamente a letra D de doido. Espero que tenha entendido e a gente vai dar continuidade à nossa correção, ok? Vamos lá para a nossa questão de número 8 da nossa atividade avaliativa. A questão de número 8, ela caiu no concurso de 2017 do Colégio Militar de Belo Horizonte e lá no banco de questões ela era a primeira questão. Vamos ver o que dizia nessa questão. A agência de turismo Zum Zaravá possui um pacote de viagens de 7 dias para a Disney no valor de R$ 9.567 por pessoa. Ou seja, cada pessoa, se for para a Disney, por essa empresa, para passar 7 dias vai ter que pagar R$ 9.567. Marcos irá com 15 amigos, ou seja, eles irão pagar, aí eu coloquei aqui, ó, valor para pagar, R$ 153.072. 153.072. Esse é o valor que eles junto com seus amigos, irão pagar caso eles irão fazer essa viagem, né? Ao informar aos seus colegas o valor total da viagem, ele chegou lá, gente, eu já tenho valor, não sei o quê. E ele, ao invés de falar este valor, ele cometeu uma tolice. Olha a tolice que ele disse. Marcos inverteu o algarismo da dezena de milhar. Gente, aí eu vou lembrar aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Aqui está dizendo que ele inverteu o algarismo da dezena de milhar com a unidade de milhar. Ele pegou o número 5 e colocou no lugar do 3, e pegou o 3 e colocou no lugar do 5. Pergunta-se qual a diferença entre o valor real e o valor informado. Ao invés de chegar com os amigos e dizer, olha, o valor da viagem vai dar R$ 153.072, ele fez uma troca na ordem, né? Ele disse o seguinte, tá aqui 1, no lugar do 5 ele colocou o 3, e no lugar do 3, ele colocou o 5. Foi isso que ele fez. Ele trocou esses dois algarismos. E o restante... Deixa eu até colocar de vermelho, que é o que ele não errou. Era para ele ter chegado com os amigos e ter dito, olha, a nossa viagem, se a gente for, vai dar R$ 153.072. Ele disse o quê? É R$ 135.072. Percebo que ele falou um valor errado e um valor a menos. E querem saber qual a diferença. Para a gente poder saber a diferença, eu vou precisar fazer o valor real menos o valor que ele informou. E vamos lá. R$ 153.072. Vamos fazer a diferença. 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. 0 menos 0, 0. 3 menos 5 não dá para fazer, porque quando o de cima é menor do que o de baixo,
a gente tem que emprestar. Esse fica valendo de 4 e esse fica 13. 13 menos 5 é igual a 8. 4 menos 3 é igual a 1. 1 menos 1, 0. Então, eu posso afirmar que a diferença que ele repassou para os amigos foi nada mais, nada menos do que R$18.000. E R$18.000 seria a letra C. Essa seria a resposta esperada. Espero que tenha entendido. Bora lá para a próxima questão. A nona questão da nossa atividade avaliativa, ela também caiu na prova do Colégio Militar de Belo Horizonte no ano de 2017, sendo que essa questão era a questão de número 8 do concurso. Na questão número 9, tinha essa imagem aqui, né? Tinha esse desenho, e aí tinha algumas informações. Antônio participou de uma prova de triatlo. O que é triatlo? É a modalidade quando tem natação, corrida e ciclismo. Toda vez que tem essas três modalidades em uma única prova, é dado o nome de triatlo. Com o percurso representado abaixo, sabendo que a prova possui um total de 17 km. Eu até coloquei, total da prova, 17 km. Ou seja, ciclismo, natação, mais corrida, ele teria que percorrer 17 km, ok? Qual foi a distância percorrida por Antônio na parte da natação? Gente, olha o que mostra aqui na questão. Ele saiu daqui e percorreu esse espaço e esse espaço. Esse espaço foi o que ele percorreu de ciclismo. Então, o ciclismo que ele percorreu foi 4 mais 3. 4 mais 3, 7 quilômetros. Esse daqui, quando ele chegou bem aqui, ele começou o quê? Nadar. E a gente não sabe quantos quilômetros foi de natação, porque não foi informado. E depois que ele terminou a natação, ele começou o quê? A corrida. A corrida ele fez 3 quilômetros e depois 2 quilômetros. Então, eu posso dizer que de corrida ele fez 2 mais 3. 2 mais 3, 5 quilômetros. Como na questão ele quer saber a distância que ele percorreu de natação, se eu pegar o que ele percorreu no ciclismo mais o que ele percorreu na corrida, eu vou fazer a diferença, ou seja, o que falta para completar, e eu vou descobrir qual foi o percurso dele da natação. Então, bora lá. Eu vou pegar o ciclismo, que foi 7 quilômetros, mais a corrida, que foi 5 quilômetros. 7 mais 5, 12 quilômetros. Já que eu sei que no ciclismo e na corrida ele percorreu 12 quilômetros, para eu saber quanto ele percorreu de natação, eu vou verificar o percurso total, que é 17 quilômetros, e retirar do que ele já percorreu, que foram os 12 quilômetros. E 17 menos 12, 5 quilômetros. Com isso, eu descubro que o percurso que ele fez aqui na natação foi exatamente 5 quilômetros. E se eu somar 7 mais 5 mais 5, dá exatamente 17 quilômetros. E os 5 quilômetros na questão, ela é exatamente a letra B. Tá acabando, gente. Só falta mais uma questão. Vamos lá para a nossa 10ª e última questão. Vamos lá para a nossa 10ª e última questão da nossa atividade avaliativa. A nossa 10ª questão, ela caiu no concurso de 2018, na prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, e ela lá no banco de questões, ela era a sua segunda questão. E aí, essa questão, eu gostei muito, ela é uma questão assim, muito interessante. Ela tem uma jogada de cálculos e aí também uma questão de raciocínio lógico, umas pegadinhas ali na questão. Mas se a gente observar as entrelinhas, a gente pode perceber que ela não é tão complexa. Não pode ser assim, ela não é complexa. Ela é mais um pouco de raciocínio lógico no início. Bora lá. Pedro, aluno do 3º ano de ensino médio do Colégio Militar de Fortaleza, perguntou à sua avó, Norma, qual era a idade dela? O mistério da questão, a idade da avó Norma.
Vó, quantos anos a senhora tem? Ela podia muito bem dizer assim, eu tenho 50, 60, 70, mas ela quis complicar a vida do netinho Pedro. Já está no terceiro ano do colégio militar, é muito bom em cálculo, né? Já aprendeu muito, bora lá ver se esse menino está aprendendo, está realmente estudando lá e está servindo esses estudos do neto. Ela disse assim mesmo, eu tenho 3 filhos, então ela tem o primeiro filho, o segundo e o terceiro filho. A diferença de idade entre cada um deles é o seguinte, é de 4 anos. Então, pera lá, ela teve o primeiro, quando tinha 4 anos o primeiro, ela teve o segundo, depois de 4 anos, teve o terceiro. Essa foi a segunda dica que a avó Norma deu para o neto Pedro. Pedro é o neto Pedro. Tive 3 filhos. Primeiro, segundo, terceiro filho. E eles têm a mesma diferença de idade. A cada 4 anos ela teve um filho. Ok? Aí ela continuou dando algumas dicas para o neto. Tive minha primeira filha, sua mãe Adriana, com 21 anos. Ou seja, a mãe do Pedro é a filha mais velha. É a primeira filha. E ela dá, eu coloquei aqui, olha, IPC. Importante pra caramba essa informação pra gente descobrir a idade da avó Norma. Ela disse, tive o primeiro filho aos 21 anos. Quando ela tinha 21 anos, nasceu o primeiro filho. Já que é de 4 em 4 anos, quando se passou 4 anos, ela teve o segundo. Quando se passou mais 4 anos, ela teve o terceiro. E aí ela continua dizendo o seguinte, seu tio Otávio tem 40... Hoje meu filho mais novo... Quem é o filho mais novo? O terceiro filho. Hoje o meu filho mais novo, seu tio Otávio, tem 42 anos. Então, o terceiro filho dela, hoje, tem 42 anos. Se o filho mais novo tem 42 anos, o segundo filho, ele tem o quê? A idade do terceiro, que é 42, mais 4. Mas por que mais 4? A diferença de idade entre eles não é de 4 anos? Ela não disse que ela teve os filhos de 4 em 4 anos? A diferença de um para o segundo, do primeiro para o segundo para o terceiro é de 4 anos? 42 mais 4. Então, o segundo filho tem 46 anos. E qual a idade do primeiro filho? A idade do primeiro filho vai ser exatamente a idade do segundo, que é 46, mais 4. 46 mais 4, 50 anos. 50 anos. Quem é que tem 50 anos entre os filhos? A mãe do Pedro, a Adriana. Se lhe perguntasse lá no texto, qual a idade da mãe de Pedro? 50 anos. Mas olha o que a gente quer saber? A idade da avó Norma. Olha, a velhinha gosta de esconder a idade, mas a gente foi lá e foi atrás e estamos tentando descobrir a idade da avó Norma. Lembra que eu disse que essa informação era importante pra caramba? Tive meu primeiro filho aos 21 anos. Quando ela tinha 21 anos, o primeiro filho nasceu. Se passaram quantos anos? 50 anos. Então, para nós sabermos a idade da avó Norma, eu vou pegar a idade que ela tinha quando o primeiro filho nasceu e somar com a idade que o filho tem hoje. Então, a idade da avó Norma será 21 anos mais 50 anos, que vai ser igual a 71 anos. Vamos lá para as alternativas. Olhando as alternativas, tá aqui.
Letra C. Olha a velhinha danada querendo esconder a idade, mas a gente foi lá e descobriu. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, mas como eu sempre digo, ficou dúvida, ficou alguma coisa não tão clara, vai lá, diz aonde não entenderam. Se gostar, põe lá o gostei também. E por hoje é só, galera.